Olá, caros. Bom, dando início aqui ao nosso curso, né? Unidade 1, Aspectos Gerais da NBR 5410, atualização de 2004. Bom, como vocês podem observar que nós estamos vendo a capa tanto da NBR 5410 à esquerda, quanto da IEC 60364-1. A NBR ela se baseia nessa norma internacional, certo? Então, a primeira unidade do nosso curso, a gente vai abordar aspectos gerais dessa norma, né, que vai ser nossa companheira durante esse semestre. E a gente vai chamar atenção para pontos de maneira bem genérica nessa primeira unidade. A partir da segunda unidade, a gente vai entrar mais em detalhes, né, da própria NBR 5410 e também na sequência das normas da concessionária local, né, que também estão alinhadas com a NBR 5410, claro, porque a NBR 5410 é a norma federal, né, no âmbito federal, por isso ela em determinados momentos, em determinados assuntos, ela não entra em maiores detalhes, né? Mais uma visão genérica, e ela deixa o detalhamento em alguns aspectos, ok, pessoal? Ela deixa esse detalhamento por conta da norma da concessionária local de cada estado, ok? Bom, como o nosso sistema elétrico ele é bem considerável, né? É um sistema elétrico de grande porte, e o Brasil é um país muito grande, então nós temos diferenças entre as normas das concessionárias. Até porque no Brasil, apesar de nós termos apenas uma frequência, né, para a rede elétrica, 60 Hz, mas nós temos vários níveis de tensão, a nível monofásico e trifásico também. Isso em se tratando de baixa tensão, ok, pessoal? Então, o nosso curso que está iniciando hoje, nós vamos tratar de instalações elétricas de baixa tensão e daqui a pouco a gente vai definir o que é baixa tensão, tanto a nível de corrente CA quanto a nível de corrente CC. Muito bem, então, seguindo aqui a nossa abordagem, tá certo? Então, nós teremos a introdução. Vamos tratar um pouco de aspectos gerais da NBR, conclusões e também algumas referências bibliográficas que nós utilizamos para a confecção desse material. Então, normalização técnica. No Brasil, a utilização de normas técnicas oficiais é obrigatória. E aí tem entre parênteses a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o organismo principal de elaboração dessas normas. Okay? Então, essa afirmação ela é respaldada por uma lei federal, a Lei 8078/90, né? Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, parágrafo 8º. Então diz o seguinte: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO. Por que ele fala isso? Porque alguns fabricantes eles podem emitir a sua própria norma de equipamento. Existe isso também, certo? Então, para todos aqueles casos, e são a maioria, né, onde não existir uma norma, tá certo? Expedida por um órgão competente, então a Associação Brasileira de Normas Técnicas terá por obrigação normatizar, tá certo, procedimentos com relação a esta matéria.
Ok? Muito bem. Bom, e como é que funciona isso? Tá? Como que funciona o processo de elaboração de uma norma? Bom, existe uma demanda, então vamos supor que, eu vou dar um exemplo muito típico, né? Muito corriqueiro e próximo a gente. De 2012 para cá, a geração, a cogeração, digo melhor, né? A geração distribuída, a cogeração de energia, principalmente a partir de fontes renováveis, como por exemplo a fotovoltaica, por parte de unidades consumidoras residenciais, tornou-se oficial, certo? Antigamente não tinha nenhuma norma que oficializasse isso. Mas com o aumento da demanda, tá certo? Começou-se a abrir um mercado, um nicho de mercado, né, para este insumo, e houve a necessidade de normas que pudessem regulamentar ou regular esse mercado barra serviço, certo? Esse mercado barra serviço. Muito bem. Então, começou-se a elaborar uma norma que naquela época era, no caso, a 482 de 2012. Né? Depois ela foi atualizada para 687 em 2015. Então, esse é um exemplo clássico de um novo mercado que se abre, uma demanda que surge. A partir do momento que surge essa demanda, o que acontece? Inicia-se o programa de normalização, né? A elaboração do projeto da norma. Então, você tem uma minuta de projeto, ok? Então, existem câmaras, tá certo? Especializadas, né? Em cada uma das matérias da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, ok? Da engenharia civil. E essas câmaras, elas são compostas por associados, membros associados, que são engenheiros renomados, com larga experiência naquelas matérias. Então, eles se reúnem e fazem uma primeira minuta, né? Primeiro ensaio de projeto. E aí, eles, olha, se reuniram várias vezes, debateram, isso aí leva tempo, não é rápido. Inclusive, agora mesmo a NBR 5410, ela está sendo revisada numa dessas câmaras, na BNT, tá certo? Ela está sendo revisada. E a partir do momento em que se chegou a uma minuta de projeto de norma, então essa norma ela é submetida à consulta pública nacional. Então ela é disponibilizada no site da BNT para quem quiser constar, é aberto isso aí. E aí os profissionais ligados a essa determinada área, eles ficam opinando, olha, eu acho que isso aqui não está ok, por isso, eu me baseei nessa referência e tal. E aí vão opinando, não, eu concordo com isso. E você, ao final de 3 meses, você vai ter uma coleta de informações, discussões, etc. E você vai analisar, passar pela Câmara várias vezes, até você ter um veredito final. Tá certo? Passa várias e várias vezes pela Câmara, né? Então você tem análise do resultado da consulta nacional, ele ainda está pendente, ou seja, ainda tem coisas que se precisa analisar? Sim, tem coisas que se precisa analisar, ou seja, não passou, né? Então volta para cá, mais uma vez, estuda, elaboração, faz novamente uma outra versão da minuta de projeto, coloca-se para consulta nacional e por aí vai. A partir do momento que não tem mais nenhuma pendência, liberou. Então essa norma vai ser publicada e comercializada, ela é vendida a norma, certo? Na Universidade Federal do Ceará nós temos acesso, pessoal, então vocês podem aproveitar o link da UFC para acessar quaisquer normas que vocês precisem, mas normalmente, né, comercialmente ela é comprada, certo?
E existe um site onde vocês podem buscar isso aí, que é o abntonline.com.br, consulta nacional. Tá? No ABNT Online, você pode consultar quaisquer normas. Se você estará apto a ter a essa norma ficar disponível para você ou não, aí vai depender de onde você esteja. Se você está na Universidade Federal do Ceará, você vai ter essas normas. Se você está em casa e você não tem a assinatura da ABNT, então você não vai poder acessar. Se você trabalha numa empresa onde ela tem a assinatura da ABNT, então de lá você também acessa. E por aí vai. É um processo normal de comercialização de normas. Tá certo? Aqui é a cara do site, eu acho que já mudou, já passou por mudança, tá certo? Então esse daí eu acho que é site de 2 anos atrás, tá? Acho que é 2019 essa versão. Muito bem. Bom, então a gente vai começar a tratar de alguns aspectos da norma, da NBR 5410, como eu já havia falado para vocês. E essa norma, ela se baseia em várias outras normas, tá certo? Tanto internacionais quanto nacionais. Uma delas é a Resolução Normativa 414, primeira versão em 2010 com atualização em 2017, feita pela ANEEL, Ministério das Minas e Energia, certo? No artigo 27 ele diz o seguinte: efetivada a solicitação de fornecimento, aqui eu vou discutir com vocês vários aspectos bem genéricos, às vezes até aleatórios, tá? Só para vocês se posicionarem e começarem a perceber como é abrangente a norma que nós estaremos a estudar a partir de agora. Muito bem. Então ele diz: efetivada a solicitação de fornecimento, a distribuidora deve cientificar o interessado quanto à obrigatoriedade de observância na unidade consumidora das normas e padrões disponibilizados pela distribuidora, assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, no caso pode ser a ABNT, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à regulamentação da ANEEL. Ou seja, eu já sei que uma vez que eu me conectei à rede elétrica através da minha unidade consumidora, minha instalação elétrica, certo? Eu fiz a solicitação de fornecimento e a distribuidora ela já nos orienta quanto a isso. Eu tenho obrigações. Então, a primeira delas, observância na unidade consumidora das normas e padrões disponibilizados pela distribuidora. Ou seja, essa unidade consumidora ela tem que seguir ipsis literis a essas normas. Certo? Aí você diz, mas professor, num caso real, eu tenho a minha unidade consumidora nova, é uma casa residencial, tá certo? Unidade consumidora residencial, tá? E é uma unidade só. Eu preciso ter todas essas normas lá? Não, você não precisa ter as normas. O que você precisa é ter a ciência, né? Isso aí a distribuidora te faz, de que você tem que seguir as normas vigentes. Você tem que seguir. Você é uma unidade consumidora de baixa tensão, então você tem que seguir as normas da NBR 5410, né? Norma da BNT, e tem que seguir as normas da concessionária local. No nosso caso aqui, Fortaleza, eu tenho que seguir a ET 124, tá certo? ET 124. Tá? Muito bem. Aí você me pergunta, mas professor, vem um fiscal olhar as minhas instalações, o que eu fiz dentro da minha unidade consumidora? Aí eu digo, não vai, certo? Não vai o fiscal. O fiscal ele só vai até o limite da entrega de energia, ou seja, até a entrada de serviço da tua unidade consumidora. O ponto de entrega, ele só vai até ali,
Ele vai inspecionar somente até o medidor. Somente o que está para dentro da sua casa, ou para dentro da sua unidade consumidora, é de sua inteira responsabilidade. É por isso que a distribuidora ela faz questão de lhe deixar ciente, tá certo? Para que você depois, se acontecer algum problema de responsabilidade técnica, você não possa se justificar dizendo que não foi avisado, que não sabia que tinha que cumprir as normas, quais eram as normas, etc. Todas essas coisas, certo? Então, esse é um primeiro aspecto, né? Aspecto da norma. Perfeito? Então, como eu falei para vocês, o fiscal ele só vai inspecionar até o ponto de entrada, até o medidor. Até porque o medidor é da concessionária, o medidor não é do consumidor. Ele fica emprestado ao medidor ou cedido ao medidor, tá certo? Mas ele fica cedido em caráter até de comodato, né? Você utiliza, mas ele tem um dono. O dono não é você, o dono é a concessionária. Se acontecer qualquer problema com o medidor, alguém tentar violar o medidor parar de funcionar, a concessionária pega o medidor, leva para o laboratório. Antigamente a concessionária até tinha laboratório dela, mas agora, como ela tem contrato com a própria fabricante do medidor, né, o fornecedor do medidor, a concessionária utiliza a própria mão de obra do fornecedor, né, o laboratório do fornecedor, para fazer esse tipo de análise. Então ela manda para análise, olha, foi constatado que aqui o problema foi um problema do medidor, não teve nada a ver com agente externo, foi um problema técnico e tal. Não tem problema nenhum, ela não vai te cobrar. Quando ela faz o recolhimento, ela já faz a troca imediatamente, porque se o cliente ficar sem o medidor, ele fica sem consumir. Então isso é prejuízo para ela. Ela já troca imediatamente e leva para análise. E depois o resultado da análise sai. Se você tiver algum tipo de culpa, não é? Você por mau uso, for constatado mau uso por sua parte que resultou no mau funcionamento, né, do medidor, então ela vai te cobrar, e a cobrança já vem na conta de energia, tá certo? Se por acaso for constatado alguma questão de cunho de comprometimento da violação do medidor, foi comprovado que alguém violou o medidor, né, para não ter que pagar tanta energia, coisa desse tipo, ou mesmo furto de energia. Então, isso aí vai ser aberto um processo e provavelmente ela vai colocar isso para a justiça, tá certo? Então, as coisas funcionam mais ou menos assim. Bom, mais artigos 61 e 63, inciso 17º. Obrigatoriedade de observância das normas e padrões vigentes. Mais uma vez, ela chama atenção. Em vários locais, né, estou lendo aqui a 414, em vários pontos a 414 ela alerta que existe a obrigatoriedade de observância das normas e padrões vigentes por parte da unidade consumidora. Certo? Mais um artigo 142, parágrafo 2º. Caracteriza deficiência na unidade consumidora o não atendimento às normas e padrões técnicos vigentes à época da sua primeira ligação. Então, você é uma unidade consumidora nova, tá certo? No momento da primeira ligação, então, ela vai ver se está tudo de acordo com as normas vigentes, né? Mas é aquilo que eu te falo. Ela vai inspecionar só até o medidor. Professor, se dentro da minha unidade consumidora tiver coisas em desacordo com a norma, ela não vai passar despercebido. Agora, no dia que surgir um problema, vai ser instalado um inquérito, essas coisas todas, né, ou um incêndio, então vamos atrás. E aí vamos responsabilizar se houverem responsáveis por isso, né, do ponto de vista técnico, né, de não cumprimento da norma. Ok, pessoal?
Muito bem, vamos seguindo, tá? Eu queria comentar algo que é uma pergunta que é recorrente. Sempre alguém pergunta, professor, se a norma muda enquanto a minha unidade consumidora ela não é nova, tá certo? Eu já tenho uma unidade consumidora e a norma mudou. E eu estou em desacordo com a norma. Aí eu vou te falar duas questões. Primeiro, você está em desacordo dentro da tua unidade consumidora, ou seja, a partir do medidor para dentro da unidade? Se estiver em desacordo aí, né, somente aí, como eu falei anteriormente, vai passar despercebido pela concessionária, tá certo? Então vai continuar do jeito que está. Agora, se essa não conformidade, se esse descumprimento com relação à nova norma no padrão de entrada, na entrada de serviço, né? Não sei se vocês sabem, mas a entrada de serviço de unidades consumidoras residenciais ela mudou, tá certo? Então agora existe toda uma infraestrutura que tem que se obedecer, né? De prédio poste auxiliar, condulente, tá certo? E existe um padrão bem detalhado, fornecido, de forma que se você não estiver adequado com esse padrão, ela também não vai te obrigar a você se adequar. Eu passo e vejo em muitas casas, né, aqui mesmo pelo bairro, locais que não estão em acordo com a unidade consumidora. Eu digo melhor, desculpa, unidades consumidoras que não estão de acordo com a nova norma, né, com a nova regulamentação. Mas, no dia que você precisar fazer um aumento de carga, claro, para você fazer um aumento de carga, você tem que trocar o cabeamento, né, da entrada de serviço. O cabeamento da entrada de serviço, você, unidade consumidora, não toca, porque aquilo é da Enel. Até porque ali é trabalho com a rede eletrificada, tá certo? Então, trabalho a quente, como se diz. Você ali não tem nenhum interruptor, nenhuma chave para desligar, não. Ali você trabalha sob tensão. Então, você não pode fazer. Só quem pode fazer é gente especializada da própria concessionária ou então enviado por ela. Existem muitas empresas, prestadores de serviço, que prestam esse tipo de serviço para a Enel, aqui, por exemplo. Aí tudo bem, mas você mesmo não pode tocar. Pois bem, então você vai ter que mudar esse cabeamento. Aí ela diz, você vai ter que mudar o cabeamento, então você vai ter que adequar a sua entrada de serviço para o novo padrão. Entendeu? Então, nesses casos é que existe a obrigatoriedade. Mas se você não vai requisitar nenhum serviço de ampliação para a Enel, então vai ficar do jeito que está, certo? Então essa é sempre uma dúvida bastante recorrente e aí eu gosto de mencionar aqui para vocês. Bom, mas ele diz o seguinte, artigo 166, é de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora. Vocês estão vendo aí? Aquilo que a gente vinha falando, ó, após o ponto de entrega. Então, ela só vai até o ponto de entrega. Após o ponto de entrega é responsabilidade do consumidor manter a adequação técnica e a segurança das instalações. Artigo 1º. As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas A e B, depois vocês dão uma olhada lá no artigo, do inciso 1º do artigo 27, vem aqui em cima, né? Esse aqui mesmo. Tá? Vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor, certo? Então, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor. Aí mais uma vez vem a pergunta, professor, eles vão inspecionar dentro? Não, eles dizem que devem ser, já estão dizendo para você fazer. Agora, se você vai fazer ou não, é com você, tá certo? Mas eles já deixam claro que é para fazer. Inspeção não vai haver, só vai haver até o medidor. Muito bem. Cláusula 3ª, dos principais deveres do consumidor. 1. Manter a adequação técnica e a segurança das instalações elétricas da unidade consumidora de acordo com as normas oficiais brasileiras. Muito bem.
Lei Federal 8078, é o Código de Defesa do Consumidor, CDC. Ele diz o seguinte, no artigo 39, inciso 8º. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia. Isso aqui já estava lá atrás, estou trazendo de novo só para deixar claro para vocês que em muitos pontos de diversas normas federais, esses aspectos eles são destacados, são chamados a atenção, certo? Vamos seguindo. Bom, um pouquinho de histórico, tá certo? Como é que começaram as normas, especificamente a NBS 5410. Primeira edição, 1941, norma brasileira para execução de instalações elétricas, baseada no Código de Instalações Elétricas da Inspetoria Geral de Iluminação, né? Datado de 1914. Isso aí tem mais de 100 anos, né? 107 anos. E um anteprojeto elaborado por uma comissão de especialistas. Então, antes disso aí, pessoal, não tinha nada, né? Não tinha nada antes disso aí, certo? Cada um seguia a sua cabeça, né? Existia até esse código de instalações, né, elétricas de 1914, mas, assim, normalização de nada havia. Segunda edição, 1960, NB3, instalações elétricas de baixa tensão, baseada na NEC, certo? A norma americana. Terceira edição, 1980. Aí ela ficou alinhada com a IEC, aquela que eu mostrei a vocês, IEC 60364. E a partir daí começou a ficar mais, aumentar a periodicidade, né, das atualizações. Então, quarta edição, 1990, quinta, 97, sexta, 2004, né? Em 2010 teve um pequeno adendo, uma coisa muito, não é nem considerada como uma atualização, tá? 2010, ok? Foi uma linhazinha de nada, tá? Mas realmente agora mesmo ela está passando por uma revisão, uma ampla revisão, tá certo? Porque o nosso cenário, nossa conjuntura elétrica, por assim dizer, mudou bastante. Então há necessidade, tá certo? Vários entes novos no mercado, né? A cogeração aí, tá certo? Também fazendo parte desse nosso dia a dia. Então, houve uma necessidade, já estava assim gritante, né? Já fazia um tempo, de se reformar ou reformular a NBS 5410. Agora mesmo ela está em andamento esse processo. Então, NBS 5410, atualização 2004, por enquanto, né? Esta norma é baseada na IEC 60364. Ela estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação de bens. Então, veja bem, olha o que prescreve essa norma. O objetivo principal: satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir segurança de pessoas e animais, certo? E o funcionamento adequado, em última instância, da instalação e conservação dos bens, tá? Instalações novas e reformas em instalações existentes, ela contempla tudo isso. E o que é uma norma para baixa tensão? É uma norma que, em tensão alternada, nós estamos falando de até 1000 volts e em tensão contínua de até 1500 volts. Lembrando que você tem uma faixa de tensão muito baixinha, tá certo? Que não está contemplada na baixa tensão, tá? Então, as instalações com tensão nominal igual ou inferior a 50 volts em CA ou 120 em CC são instalações elétricas de extra baixa tensão, ok? Então, livrou a extra baixa tensão, que para a gente de CA vai ser de 50
volts até 1000 volts, e em CC 120 volts a 1500 volts. Então, nesse range, tá certo? Nessa janela aí, nós temos as instalações de BT, as instalações de baixa tensão. Bom, a norma, aqui de uma forma geral, são as normas, né? Exatamente as 5410, são todas elas da BNT, seguem esse mesmo padrão. Então você tem a parte, tem um capítulo, tem a seção, o artigo, o parágrafo, as notas e os anexos, que são muitos, são bastante, certo, pessoal? Pessoal, a bem da verdade, isso aqui eu nunca lembro, tá certo? Eu lembro das notas e de seção. E dos capítulos, só lembro disso, tá? Artigo, parte, parágrafo, nada disso eu consigo lembrar. Então eu sempre trato tudo por seção, eu trato por a nota, que é perceptível, né? Então se você tem uma nota ali de uma exceção, sempre você vai ter ali por baixo das páginas, tá certo? E também se você tem a mudança da seção, digo melhor, do capítulo 1 para o capítulo 2, e dentro do capítulo eu trato tudo por seção, tá? Mas existe oficialmente essa divisão aqui, perfeito? Eu confesso que eu nunca lembro. Muito bem. Objetivos. Aqui a gente vai seguir alguns tópicos, né? A gente vai passar gastar um pouquinho mais de tempo, outros a gente vai passar mais rapidamente, até porque essa visão é uma visão, como eu falei para vocês, uma visão macro, né? A gente vai, é um aspecto geral, tá? Depois a gente vai entrar no detalhe, a partir da unidade 2, ainda nesse módulo, né? Ainda nesse módulo. Muito bem. Bom, ele já... do que eu vou ler aqui, algumas coisas eu já falei para vocês, não vou me tornar repetitivo, tá certo? Mas ele fala o seguinte, olha, esta norma estabelece as condições que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, né? Isso aí eu já li para vocês, a fim de garantir segurança de pessoas e animais, etc. e tal. Aí ele diz, olha, onde é que eu posso aplicar essa norma? Isso aqui é interessante, tá? Aí ele diz, olha, o seu uso é residencial, comercial, público, industrial, serviços, agropecuário, hortigranjeiro, e por aí vai, tá certo? Incluindo as pré-fabricadas. E ela se aplica também em áreas descobertas das propriedades externas às edificações, tá certo? Ou seja, áreas externas às edificações, elas estão submetidas à NBR 5410, desde que seja em baixa tensão, tá? Reboques de acampamento, os trailers, locais de acampamento, campings, marinas, instalações análogas, canteiros de obra, feiras, exposições e outras instalações temporárias. Tem gente que acha que os canteiros de obra, ou uma exposição, uma feira, alguma coisa que é temporário, não se submete a essa norma. Lê do engano. Submete sim. Certo? Agora você perguntar, professor, e onde é que eu não posso aplicar? Em coisas bastante específicas, pessoal. Por exemplo, embarcações, né? Embarcações tem uma norma própria, tá certo? Só para ela. Instalações elétricas de automóveis. Não pode, também tem uma norma só para ele. Tá certo? Aí não. Perfeito? Bom, referências normativas. Aqui você vai ter uma gama de normas aqui para as quais a NBR 5410 sempre se reporta. Então, ela está baseada em várias outras normas, tá certo? Então, aqui a gente destaca a norma de disjuntores, instalações elétricas em atmosferas explosivas, tá certo? Eletroduto rígido, iluminância de interiores, tá? Essa 5413, ela já foi descontinuada, tá certo, pessoal? A 5413 ela já foi descontinuada. Agora é 8995, tá? NBR 8995 é que substitui a 5413, antiga, bem antiga, isso aqui, tá? E outra norma 5419, né? Proteção de estrutura contra descargas atmosféricas. Essa daqui, atualização de 2001, mas ela já foi reformada agora em 2015, tá certo? Inclusive ela ficou bem
robusta, 4 módulos, tá certo? Então eu tenho 5419 traço 1, traço 2, traço 3 e traço 4, certo? Que trata de PDA, proteção contra descargas atmosféricas. E aqui nós temos um arcabouço bem considerável de normas para as quais a NBS 5410 se ergue, né? Se apoia, certo? Muito bem, existem também algumas definições, todas as normas têm. A NBS 5410 ela não é diferente nesse aspecto, ela segue o mesmo padrão também, certo? Então eu tenho aqui aspectos, né, de definições que a NBS 5410 traz, né? Então, por exemplo, quadro de distribuição principal, ela te diz o que é isso, tá? Para que nós, os técnicos que usamos a NBS 5410 no nosso dia a dia, a gente possa normalizar entre nós o uso do palavreado técnico correto, tá certo? Então, quadro de distribuição principal é o primeiro quadro de distribuição após a entrada da instalação elétrica, certo? Naturalmente, o termo se aplica a todo quadro de distribuição que seja único em uma edificação, claro. Então, numa edificação é comum, dependendo do tamanho, você ter mais de um quadro. Se você tem uma unidade residencial, geralmente um quadro, mas é possível que você tenha dois. Por exemplo, você tem uma piscina, então você vai fazer um quadro de bombas, né? Diferente do quadro principal. Então você vai ter o quadro principal, que é onde chega a energia, certo? Vinda direto do medidor. E você vai ter um quadro auxiliar, tá certo? Que aí seria o quadro mais específico para aquele tipo de carga. Então você concentra todas as bombas ali. Se você tiver tiver portão elétrico, motor, também concentra naquele quadro auxiliar. Então ali seria quadro de bombas e motores, tá certo? De máquinas motrizes. Então por aí vai, tá? Mas aqui já tem as definições, né? Ela traz também tópicos de, por exemplo, proteção contra choques elétricos. Aqui ela vai dividindo as definições de acordo com o tema, né? Aqui tem componentes da instalação, aqui tem proteção contra choques elétricos. Aí ele vai te dizer, olha, o que é proteção básica? Né? Quando a gente estiver falando disso, a gente vai, olha, eu tenho proteção básica, eu tenho proteção supletiva, eu tenho proteção adicional. O que é isso? Tá? Lógico que aqui eu não vou querer que vocês saibam essas definições de hoje, até porque a proteção eu acho que é a quinta unidade. Tá? Quando chegar lá a gente vai escrever direitinho. Mas já existe na norma, a norma já traz essa definição clássica e definição oficial a partir dessa norma. Então, proteção básica, meio destinado a impedir contato com partes vivas perigosas em condições normais. A proteção básica, tá? Proteção supletiva, meio destinado a suprir a proteção contra choques elétricos quando massas ou partes condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente ativas. Certo? Então, e proteção adicional, tá? Proteção básica, o que eu poderia dizer? Eu poderia dizer um invólucro. Por exemplo, deixa eu te dizer, o meu quadro de distribuição principal, tá certo? Ele é um invólucro que vai impedir que eu toque num barramento de energia que está chegando da rede elétrica externa. Então, proteção básica. Proteção supletiva. Opa, acontecer algum problema, eu tenho que ter um elemento ali para evitar que eu tome um choque. Então, eu posso entender como proteção supletiva um DR, um dispositivo, né, de atuação diferencial residual, onde ele vai ler pequeninas correntes. Então, ele fica lendo toda a corrente do sistema, então ele vai ver uma pequena fuga de até 30 mA, se ele for um DR de precisão, 30 mA, ele diz, opa, tem um problema aqui, tem alguém presta a tomar choque, eu tomando choque eu vou desligar, desliga tudo, tá certo? Ou tudo, se ele tiver na proteção geral, ou então se ele estiver na proteção mais interna, num quadro interno, tá certo? Um quadro auxiliar qualquer, ele desliga somente o circuito ao qual ele alimenta.
certo? Então, existem essas definições que a gente vai ver a definição aqui, tá? Em algum momento, e eu vou ajudar vocês a entenderem melhor essas definições da maneira que eu estou fazendo agora. Ok, pessoal? Vamos seguindo. Bom, princípios fundamentais e determinação das características gerais. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa, a gente vai encerrar essa videoaula por aqui, tá certo? Em seguida, continuaremos a partir desse ponto, porque assim a gente fica com o tempo adequado para vocês estudarem bem essa primeira parte. Então, eu espero que vocês aproveitem, pessoal, esse vídeo e a gente vai se encontrar nos próximos vídeos que nós iremos gravar. Um abraço a todos e até a próxima.